Graça e paz. Compartilhando a palavra de Deus contida em 1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está falando das 3 dimensões do homem. O homem é um espírito, tem uma alma e está contido num corpo. O corpo é a porção natural, é a porção material. Alma e espírito são imateriais. O espírito é a porção eterna do homem. O homem tem um espírito criado em Deus e que não vai desaparecer. Esse espírito é eterno. Por isso que a Bíblia diz que a eternidade mora no coração do homem. Mora na alma, mas é o espírito. A parte eterna do homem é o espírito. O homem foi formado por Deus à imagem e semelhança de Deus. O homem é espírito e quando a palavra de Deus nos mostra lá em Jeremias, Deus falando para Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. O ministério profético de Jeremias foi dado ao espírito de Jeremias, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. E quando Deus fala: antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que eu te desse forma humana. Antes que você recebesse uma casca. Aquela casca que Davi fala no Salmo 139. O Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe. O Senhor forma o corpo para colocar o espírito que carrega consigo uma alma. E esse espírito é eterno. O corpo vai voltar para o pó e o espírito vai voltar para Deus que o deu. O espírito viverá eternamente com Deus se fizer escolhas certas. Eternamente separado de Deus se fizer escolhas erradas. Mas não é disso que eu quero lhe falar. Eu quero falar de libertação. Quem me acompanha sabe que esse é o meu chamado. Os cursos que eu dou, os eventos que eu faço, todos eles têm um foco: libertação. Libertação. A Bíblia fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia fala que na nossa conversão somos resgatados do império das trevas para o reino da luz. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra demônios, é no mundo espiritual. Mas a pergunta é: quem precisa de libertação? Outra pergunta: crente precisa de libertação? Então vamos lá, eu vou responder a segunda pergunta primeiro. Crente é que pode passar por libertação. Se a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não tem libertação sem Jesus. Não tem libertação sem a atuação do Espírito Santo de Deus através de Jesus. A Bíblia fala lá em Isaías 61 sobre a unção messiânica. O Espírito de Deus veio sobre Jesus para dar a ele autoridade para libertar cativos e oprimidos do diabo, além de pregar boas novas, além de curar os quebrantados de coração. Então, primeiro ponto: libertação é para crente, porque libertação é uma ação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus só atua no crente, só atua naquele que é a habitação do Espírito Santo de Deus. E o que é libertação, então? Se crente precisa de libertação, o que é libertação? A libertação é um processo de limpeza, de restauração da integridade do corpo, da alma e do espírito. Apresenteis vosso espírito, alma e corpo íntegros, irrepreensíveis. Quando que perdemos a integridade? Depende. A integridade pode ser perdida pelas buscas espirituais erradas. O homem foi feito para conectar-se com o Pai, Filho, Espírito Santo e anjos de luz. Pelos equívocos, pelos enganos, pelas culturas, pelas experiências familiares,
nós podemos ser conduzidos a nos conectarmos com trevas, buscarmos o império das trevas ao invés de buscarmos o reino da luz. E aí nós fizemos vínculos com as trevas. Antes da nossa conversão, tivemos vínculos espirituais com demônios, com seres espirituais. Abrimos portas no mundo espiritual. O mundo espiritual vem para o mundo natural através de portas. O homem tem a chave para abrir a porta. Ele abre para o império das trevas ou abre para o reino da luz. Quando Deus fala para Caim, o pecado jaz à porta, é de cumpre dominá-lo. Está dizendo que trevas podem entrar por essas portas. Quando Jesus fala, eu estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar em sua casa. Está falando de portas espirituais. Então, podemos abrir portas para a luz ou para trevas. Pelas nossas experiências espirituais, nós talvez abrimos portas para as trevas. Antes da nossa conversão, nós fomos buscar rituais e coisas que levaram demônios a entrarem na nossa vida. E entraram no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Nas 3 dimensões do homem, pode entrar para trazer rupturas, para trazer falta de integridade. As experiências espirituais que tivemos erradas podem ter contaminado o nosso espírito. As nossas famílias podem ter tido experiências espirituais de trevas e deixaram um legado geracional. Espíritos familiares agem em gerações, visitando a iniquidade dos pais nos filhos, trazendo réplica de pecado, uma geração fazendo a mesma coisa errada que a geração anterior fez, replicando os pecados, fazendo de novo aquilo que os pais fizeram. E aí o que acontece? Demônios familiares agem por gerações, influenciando novas gerações a fazerem de novo abertura de portas. Então os nossos pecados espirituais, eles vêm e para o nosso espírito traz infestação demoníaca. E quando nós nos convertemos, é automática a saída desses seres espirituais da nossa vida? É automática a ação desses seres espirituais cessar na nossa vida? Absolutamente não. Portas que foram abertas precisam ser fechadas. E como que fechamos portas? Arrependimento, confissão. Arrependendo-nos de tudo aquilo que praticamos fora do conselho de Deus, fora da palavra de Deus, ao arrepio da lei de Deus, contrariando os preceitos de Deus, arrependendo-nos e limpando. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Está escrito lá no livro de Atos 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos. Então é o arrependimento e a conversão. Conversão é mudança de rota, mudança de rumo, mudança de direção, mudança de mente, metanoia, novamente. Então esse arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. E o cancelamento do pecado me autoriza a fechar a porta, ordenando que os seres espirituais da maldade saiam da minha vida. Então isso é para crente. Arrependimento, mudança de vida, conversão é para crente, conversão é para crente. Então, libertação é para o espírito do crente. Aquele que não fecha a porta não tem libertação. Aquele que não tem Jesus para ocupar o espaço que foi ocupado pelo inimigo também não tem libertação. Aliás, eu preciso te informar algo. A Bíblia diz que se um demônio sai, Jesus falou isso, se um demônio sai, a casa fica vazia, mas se essa casa não for ocupada, ele volta e traz mais 7. Então, não tem libertação. Tem um cativeiro ainda maior se a pessoa não entregar a vida para Jesus. Então a libertação do espírito é fechamento de portas espirituais que foram abertas. O arrependimento e a confissão são eficazes para cancelar o pecado e a oração de uma outra pessoa desligando no mundo espiritual, porque tudo que a igreja tem autoridade para ligar na terra e desligar na terra vai acontecer no mundo espiritual. A igreja tem a chave do reino dos céus. O que ela liga na terra, liga no céu. O que ela desliga na terra, desliga no céu. Então, é para crente e com a autoridade da igreja que ocorre a libertação espiritual. Mas tem a libertação da alma também. As feridas, as dores, os maltratos sofridos por pessoas que nós amamos,
Tudo isso vai constituindo um campo fértil para o inimigo trabalhar, pela falta de perdão, pelo ressentimento, pela raiz de amargura. Nós nos tornamos uma presa fácil na mão do inimigo para odiar, para ter amargura, para desejar vingança, para ter ciúmes, para ter inveja. Essa é a área da nossa alma. A área da nossa alma é a área das nossas carências, é a área das nossas necessidades emocionais. Fomos tratados como não deveríamos ser e com isso fomos feridos. Mas também com Jesus tem libertação nessa área. Com Jesus tem o exercício do perdão. Com Jesus tem a capacidade de amar aquele que nós estávamos odiando. Com Jesus tem a capacidade de interceder por aqueles que nos feriram. E com Jesus tem a capacidade de deixarmos para trás o que para trás ficou e prosseguir para o alvo que está proposto. Então a cura da alma também é possível acontecer com Jesus. E faz instantaneamente, é um milagre. É um milagre, ele veio não apenas para libertar cativos e oprimidos, mas transformar o pranto em alegria. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E nele, apenas nele, nós somos curados definitivamente das nossas feridas. Então é a cura da alma com Jesus. E o corpo? Eu disse, apresenteis vosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o nosso corpo também é infestado no mundo espiritual. Ele também perde a integridade. Pessoas que foram incomodadas no mundo espiritual, abusadas sexualmente, usadas moralmente, essas pessoas têm doenças do corpo, depressão física, pela tristeza e pelo sofrimento, uma queda de hormônio do bem-estar. Também tem dificuldades de relacionamentos na área sexual, uma pessoa que foi abusada sexualmente, ferida na sua sexualidade, afrontada na sua feminilidade ou masculinidade, tem feridas no corpo. O corpo sofre, perde a integridade. Também vícios. Fomos levados talvez por heranças espirituais, talvez por históricos de não compreendermos a grandeza do que é a geração de um filho. Praticamos um aborto, matamos uma criança no ventre. O nosso corpo é infestado espiritualmente por seres da maldade. E o corpo pode ser infestado espiritualmente, pode precisar de libertação, pode precisar de tratamento. Doenças espirituais. Quantas pessoas têm doenças espirituais? A Bíblia conta a história de uma mulher corcunda. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Aquela mulher estava encurvada, fazia 18 anos. E o assunto era espiritual, o corpo sofrendo a enfermidade que era espiritual. Também conta a história de um menino que era mudo, próprio Evangelho de Lucas, e o menino foi liberto e o menino falou. E aí muitas histórias que chegam até nós de pessoas que são curadas no corpo, a integridade do corpo é restaurada, o bem-estar da alma é levantado e o espírito é liberto. Então precisamos de libertação, sim. Se você não tem nenhuma área da sua vida que está presa espiritualmente, nem seu corpo está preso em vício, está preso em traumas emocionais, nem a sua alma está ferida, incapaz de fluir na alegria, de gerar o fruto do Espírito, que é alegria, amor, alegria. Se você está preso em emoções que te colocam em grades, em cadeias, ligações de alma, você está em cadeias espirituais, em cativeiros, você precisa de libertação. E não há nenhum problema em buscar libertação, nenhum problema. Se você precisa de um dentista, você corre lá e vai em busca. Precisa de um oftalmo, corre lá e vai em busca. Qualquer coisa que você precisa para se sentir melhor, você vai atrás sem nenhum problema. Por que não buscar ajuda espiritual para ser livre? Porque o plano de Deus é esse. O plano de Deus é que você tenha vida e a tenha em abundância. Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância, o plano de Deus é esse. O plano de Deus é que você caminhe rumo à eternidade, livre, para poder inclusive cuidar de pessoas, libertar pessoas. Não titubeie em buscar ajuda, não.
Essa conversa de que crente não precisa de libertação, isso é quem tem uma venda nos olhos para o que está acontecendo na nossa realidade. Pastores estão suicidando, famílias estão se desintegrando, filhos estão presos no vício, homens e mulheres que não conseguem adorar porque estão com a alma ferida, contaminada. Essa é a realidade. Cada SILC que realizamos, e o SILC é um seminário intensivo de libertação e cura que fazemos presencialmente, cada SILC que realizamos é uma radiografia da igreja, um raio-x da igreja, porque pelo menos 150, 200 pessoas estão dentro das igrejas que são cristãos, de berço, de famílias de crentes, vão buscar ajuda. E quando são atendidas, contam aqueles casos que vivem de sofrimento, fingindo que está tudo bem. Entra na igreja, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, meu irmão. Semana de vitória, meu irmão. Mas não tem vida abundante, não tem alegria de ter a presença de Deus, fluir na adoração, experimentar vida plena em todas as áreas. Ou o corpo está doente, caindo aos pedaços, ou a alma está ferida, ou o espírito está preso. Muitas pessoas no meio da igreja presas em pornografia, muitas pessoas no meio da igreja presas em promiscuidade sexual, muitas pessoas na igreja presas em mentira, falsa religiosidade. A radiografia da igreja é vista por nós em cada seminário intensivo de libertação e cura, onde somos bombardeados pela palavra e temos a oportunidade de confessar pecados, atendimento, individualmente cuidados ali. Também tem o SILC online, o curso online de cura e libertação. Pessoas do mundo inteiro estão buscando ajuda. Pessoas que nasceram no lar cristão estão buscando ajuda. Depois que termina o curso online, procura-nos, nós encaminhamos para um atendimento, um conselheiro, uma conselheira, que faz parte da equipe maravilhosa que Deus trouxe para o meu ministério. Atendem essas pessoas e elas são transformadas, têm a plenitude de vida. E muitas delas hoje podem dizer: meu espírito, minha alma e meu corpo estão íntegros, aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, não deixe por menos. Se você precisa de libertação em qualquer área da sua vida, no espírito, na alma, no corpo, busque ajuda. Busque ajuda. Do jeito que você vai cuidar de um dente cariado, do jeito que você vai buscar um óculos para enxergar melhor, busque ajuda espiritual, porque a palavra de Deus é uma ferramenta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Achamos que quando nos convertemos já está tudo resolvido, não está. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando de um processo. Caminho é um novo e vivo caminho. Fazemos tudo errado, encontramos agora um caminho certo. O caminho é Jesus. E quando entramos nesse caminho, nós conhecemos a verdade está na palavra. É a palavra que vai nos mostrar. Quando Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele diz: todo ramo que está em mim, meu pai limpa. O ramo que está em Cristo é o convertido. Todo ramo que está em mim, meu pai limpa. E ele diz: vós sois limpos pela palavra. Então estar em Cristo não significa estar automaticamente limpo. Estar em Cristo é o lugar onde a palavra vai ser aplicada. E aí vamos ser limpos. Então, se ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, se a verdade é a palavra, se a verdade é que limpa, quando essa palavra é aplicada na nossa vida, aí nós temos a vida abundante, temos a plenitude da integridade do espírito, da alma e do corpo. E nós precisamos nos aprofundar nisso. É tempo da igreja resplandecer, mostrar que ela é luz na terra. Chegar num ponto de olhar para Satanás e falar: não tenho nada contigo, você não tem nada na minha mão. Quando a Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está mostrando que são duas coisas diferentes. Sujeitar a Deus é a primeira parte, é a conversão. Sujeitar a Deus é receber o Filho dele como único Senhor e Salvador. Sujeitar a Deus é se submeter à verdade da conversão. Mas veja bem, não está escrito sujeitar-vos a Deus e acabou o seu problema. Você está limpo, livre, leve, solto. Não, você tem que resistir ao diabo. E ele só vai fugir com resistência. Ele só vai sair da sua vida com a aplicação de princípios espirituais.
E se não houvesse uma luta, o apóstolo Paulo não diria que a luta não é contra a carne e sangue. E ele dá as armas dessa luta, e a palavra de Deus dá as armas. Na verdade, você está no meio de uma guerra. Você está no meio de uma guerra onde as trevas disputam permanecer na sua vida. Onde os lugares que o inimigo encontrou no passado, ele quer permanecer. E ele precisa ser expulso. Lembra Jesus falando, quando um valente bem armado guarda a sua casa. A casa é o corpo do homem, é a vida do homem. Guarda a sua casa, fica em segurança os seus bens. Mas vindo, porém, um mais valente do que ele. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe tira os despojos. Os despojos somos nós, são as vidas. E Jesus ainda termina dizendo, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Ele está falando de reino, ele está falando de reino. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, ele está falando de reino. Império das trevas, reino da luz, tem um confronto, tem uma batalha, tem uma luta. E essa luta só pode ser travado por quem está no reino da luz. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Então, crente em Cristo Jesus, se você precisa de libertação, corre buscar ajuda. Corre buscar ajuda. Vá para um círculo presencial, vá para um curso de seminário Libertação Online, busque ajuda, mande uma mensagem, vai lá para o meu site, procure informação sobre os eventos, procure ajuda, mas saia do cativeiro em nome de Jesus. Seja livre, que o teu espírito, alma e corpo sejam íntegros, sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus não tem você para ter uma vida medíocre e para viver com o inimigo matando, roubando e destruindo. Não é só a vida eterna que está preparada para a abundância, mas é a vida aqui, agora. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.